Trentinho, como é que tá a vida? Olha, apenas tomei banho agora, não dá para abrir câmera nenhuma, não. Meu Deus, mas Não, o nem pessoal vou tá na perguntar. corrida essa hora, o professor se esquece, não dá para ver a foto nenhuma, não. Mas Até os pensa, a fatos Karina tá, meus... a Hã? Karina tá toda cheirosa e não quer aparecer, meu Deus. Não, Não, é isso aí. até minhas calopsitas resolveram entrar ao fundo cantando. Viu, Daiane? Olha, tu tem os passarinhos, deixa os passarinhos soltos, não deixa o passarinho preso. Não, mas eles estavam cantando até agora, antes de eu abrir a câmera. Agora acho que eles ficaram assim, ansiosos e se acalmaram. Ah, bom. A Tretinha usando a perfumaria é só boticário. Sim. Ó, eu botei um vídeo ali no grupo de WhatsApp da auditoria para mostrar que realmente eu falo e faço, né? Que eu disse que a recém estou mudando o chuveiro para morno ali para verão, então tá ali no grupo depois vocês assistirem. Edmar, tá no breu aí, cara? Tô na área. Tô na área. Boate aí. Não pode boate, tu tá aí, não. Boate? Eu tô pálido, meu. Pera que eu vou ligar outra lâmpada. Não. Chama o Aladim e liga a lâmpada. Já solicitei pro meu gênio aqui em casa. Tá Cuida, bom. ó, o meu gênio vai dar... Viu, meu? Quer a luz aí, ó? O meu gênio aqui em casa custa baratinho, cara. Ó, se faltar a luz aqui, eu tô com a lanterna aí, ó. Show de bola. Bom, acho que temos 20, faltam 4, alguns não vão entrar, beleza. Estão com o material da aula em mãos aí? Ou pelo menos na tela? Sim, irmão. E as questões? Que questões, meu? Tu é louco, cara? Tô apavorada. Ah, não, fique tranquilo, né? O pessoal, ele, como eu disse para a Camila ali, sofre por antecipação. Mas também tu é louco, meu? Tu posta 5 horas da tarde que tem questões e tu quer que acerte os caras já estejam acordados? Tu é maluco, meu. Ah, cada louco a sua mania. Ah, sua mania mesmo, né? Ô, Edmar, todos os dias nós, alunos, tem que pegar e picar mula. Tem que ser mais esperto, mais atento. É maluco, Gilvan. Tá, galera, vamos começar então. Então, aquele mesmo esquema, tá? Silencie o microfone aí, fique só escutando, tá? Eu vou compartilhar aqui, já compartilhei o material ali, tá? Vocês acompanham por aí, ou acompanhem na tela. Tal qual nas outras aulas ali, a gente vai trabalhar um pouquinho mais teoria, tá? Essas tem mais umas 2 aulas ainda depois de hoje, que é mais teoria, conceitos ali, né? Temos que entrar. Hoje a gente vai ver a auditoria externa, que é o maior foco que a gente vai ver, tá? E depois a gente vai entrar mesmo nas atividades práticas, né? Estamos torcendo ali para começar a aula presencial, que aí as atividades práticas ficarão melhores, né? Mas não sou eu que decido, temos que aguardar, certo? Então, por favor, semana passada a gente começou ali a trabalhar a auditoria interna, né? Aliás, começou não. Vimos a auditoria interna, né? Toda aquela questão de conceito e atividades. E hoje a gente vai falar, né, sobre a auditoria externa. Como está aí no título do material, né, muitos chamam ela de auditoria independente, tá? Então, tem alguns autores que trabalham como auditoria externa ou auditoria independente, mas é a mesma coisa. Ela tem muita coisa em comum, como a gente viu, inclusive, na aula passada, com a auditoria interna, tá? Os procedimentos, os testes, que a gente vai ver tudo mais para frente ali, eles são praticamente os mesmos. A única diferença é que a auditoria interna tem o relatório, que a gente debateu e vai trabalhar, né, prático mais à frente, e a auditoria externa emite pareceres, tá? Então, acompanhando ali o material, a auditoria, né, aí tem o conceito dela, né, que é o conjunto de procedimentos, tá, que visa a emissão de um parecer, que vai mostrar se
as demonstrações contábeis estão adequadas com a situação real, com a real situação financeira e patrimonial dessas entidades, tá? Então, aquilo que eu falei, né? Tanto a auditoria interna como a externa, ela não procura o 100%, tá? Ela procura ver se está adequada. Uma falha, né, algum errinho, pode ser considerado, desde que não comprometa de forma relevante a situação financeira e patrimonial da empresa. E a gente também vai ver nas próximas aulas o que é relevante, né? Como é que a gente define se algo é relevante ou não, tá? Por enquanto, a gente está aqui na parte tranquila, tá? E aqueles princípios contábeis, né, que a gente viu lá no início da contabilidade introdutória, né, ou empresarial, é basicamente aqueles princípios que a auditoria trabalha em cima, para ver se eles estão sendo executados pela empresa, pela organização, tá? A nossa famosa Lei 6404 de 76, né, que é a Bíblia aí da contabilidade, então lá no artigo 177, ela define a obrigatoriedade das companhias abertas, das sociedades anônimas, de terem a questão da auditoria externa, tá? Mas como a gente falou, como eu falei na aula anterior também, né, até vocês tinham me questionado, empresas que não estão obrigadas, e até também organizações sem fins lucrativos, podem contratar uma auditoria externa e serem auditadas. Isso aí faz parte ali da governança corporativa, para quem estudou isso lá em controladoria, né? É a transparência das informações, então, tendo um selo ali de auditoria externa, uma chancela que está tudo adequado aos princípios contábeis, dá um grau, né? Aumenta até a questão da marca da empresa ou da organização, tá? Os próprios órgãos públicos também, né, contratam, às vezes, assessoria de auditorias externas para trabalhar essa parte aí. Então, né, obrigatoriamente mesmo, só aquelas empresas ali de sociedade anônima, né, aquelas que têm ações no mercado que qualquer um de nós pode adquirir essas ações, tá? Se alguém, eu vou falando aqui o material, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, abre o microfone e grita, tá? Beleza. Continuando. Então, temos aí 3 órgãos que regulam o trabalho da auditoria externa, tá? O Conselho Federal de Contabilidade, que é o órgão máximo, né, do profissional da área contábil, lembrando que a auditoria externa, ela é exclusiva do contador, tá, por força de lei. Então, se a auditoria interna permite, né, que outros profissionais trabalhem, porque eles são vinculados à empresa, tudo bem. Mas a auditoria externa é exclusiva do contador. Claro que para o contador ser um auditor, ele vai ter que ter certos cursos, certas técnicas, certas normativas que ele vai ter que atingir, tá? Mas não pode ser outro profissional. Também temos ali regras e normativas do IBRACON, que é o Instituto Brasileiro de Contadores, e da nossa Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Aí vocês podem estar perguntando, mas o que a CVM tem a ver com auditoria? Bastante coisa, porque a CVM, ela é o órgão que normativa o mercado de capitais. E se as empresas abertas, as sociedades anônimas, têm ações no mercado de capitais, elas também, a CVM também emite regras para essas auditorias. Então, esses 3 órgãos aqui são os órgãos que emitem normas para o trabalho da auditoria externa. Conselho Federal de Contabilidade, Instituto Brasileiro de Contadores e Comissão de Valores Mobiliários, tá? Seguindo aí, eu vou ressaltar só os pontos mais importantes do material, tá? Porque ele é teórico, ele às vezes é até autoexplicativo, tá? Como eu disse, tá? A auditoria tem a preocupação de verificar se o grau de correspondência entre o que está nas demonstrações acontece na prática e está de acordo com a lei. É aquela história. Chego lá, investigo, verifico, encontro os documentos que amparam aquilo ali, é isso que é auditoria.
Então, como eu digo, né, se todos os profissionais de contabilidade ou do setor financeiro fizessem o trabalho correto, não teria auditoria. Como tem erros e falhas, tem auditoria, tá? E o pior, como também tem fraudes, aí é onde a auditoria tem um maior campo de trabalho, tá? Pessoas são pessoas em qualquer área, né? Muito bem. Entrando já na página 2 ali do nosso material, tá? Outra palavra que eu sempre repito durante o curso aqui, ciência contábil, tá? Ela não é matemática. A matemática é uma ciência exata. Então, 2 mais 2 é 4 em qualquer lugar do mundo, né? Agora, a ciência social, onde a ciência contábil está inserida, ela não tem uma exatidão. Então, tem leis em alguns países que em outros são diferentes. Tem normas de um órgão que é diferente de outro. Então, o profissional de auditoria, tá, ele não é obrigado a assegurar que os resultados financeiros sejam exatos. Tá? Como eu disse, eles procuram ver se dentro de um percentual, nem vou dizer percentual, mas dentro de um limite aceitável, aquelas demonstrações representam a realidade da organização, tá? Seja ela com fins lucrativos ou não. Claro que o profissional também de auditoria, ele tem que conhecer a parte contábil. Não adianta, né, ele estudar e esquecer o básico, às vezes, lá de débito e crédito, que ele vai avaliar se aquela parte inicial de lançamentos, de registros, está adequada. Tá? Quando a gente vê lá, a gente vai ter uma aula lá para o grau B de auditoria pública. Tá? E a auditoria pública, na maioria dos órgãos, seja federal, estadual, municipal, é por concurso público. E esses concursos públicos, eles abrem, né, para outras graduações, às vezes para quem fez economia, para quem fez direito, ou como a própria Receita Federal, que é o maior órgão, né, que a gente tem de auditoria, ele abre para qualquer curso superior. Então, eu já cansei, quando eu estava lá em Santa Maria, de ministrar cursos de capacitação para os novos auditores da Receita Federal, que eram dentistas, médicos, engenheiros, e não sabiam nada de contabilidade, mas iam auditar aquilo ali na área pública, tá? E nas empresas também, né? Então, no âmbito público tem essa diferença. Então, quem é contador e entra como auditor público já tem essa leve vantagem aí em relação aos demais colegas. Mas isso aqui fica lá para frente, tá? Vamos continuar aqui sobre a auditoria externa. Bom, essa palavrinha aqui que está em negrito, ó, é a palavra, digamos assim, que o auditor tem que ter em mente. Ele vai ter que achar a evidência da falha antes dele começar a investigação. Tudo bem que alguém pode fazer uma denúncia, alguém pode orientar, mas tem que ter a evidência. É que nem um trabalho de policial, de detetive, verificar a evidência da situação. Como eu falei na aula passada, não adianta eu achar que está errado, mas não comprovar. Eu acabo até arranjando um problema maior para o trabalho do que, né, se eu nem olhasse aquela suposta fraude ou suposto erro, tá? Muito bem. Professor? Sim. Sobre a auditoria na parte pública, ela é mais difícil, assim, digamos, porque eu fiz uma cadeira de contabilidade pública, eu achei bem mais complexa, assim, sabe? Tem razão, Daiane. Muitos que estão aqui na sala e nessa disciplina já fizeram essa cadeira de contabilidade pública, né, finanças públicas, aí no semestre anterior, aliás, 2 semestres atrás, tá? E isso é uma das carências, né, do curso de contábeis em qualquer universidade ou faculdade, é que tu tem uma, no máximo 2 cadeiras da área pública, e é um campo de trabalho enorme. Então, às vezes, o graduado em ciências contábeis chega na área pública, seja ele contador ou auditor, e vai ter que começar do zero. Né? E, realmente, o pessoal que fez aí a pública aí viu que a gente teve que fazer o mínimo do mínimo
porque eram 60 horas e era assunto para 600 horas. Né? Então, a gente só viu o mínimo necessário ali. Então, por exemplo, de orçamento público, Daiane, poderia ser 2 cadeiras, e depois só da finanças públicas mais 2. Mas isso é em todo o Brasil, né? Volta e meia, via Conselho Regional de Contabilidade, eu mando lá um relatório, e demais colegas também, para ver se o MEC tem uma sensibilidade maior quanto à área pública, né? Sempre diz que a área pública é bagunçada, que as finanças são bagunçadas, mas não prepara o aluno, né, o graduado que chega ali, para trabalhar na área pública. Então, infelizmente, tu tem razão, né, Daiane? É complicado, não pelos termos técnicos ou pelas situações de legalidade, mas mais porque é um assunto que a gente não vê e acaba chegando e trabalhando ali. Durante todo esse tempo que eu trabalho na área pública, aí, eu tive várias colegas, e mais meninas, né, que as mulheres vão dominar o mundo, isso é certo, que chegaram ali, né, fizeram o curso, terminaram o curso de contábil, fizeram o concurso e chegaram para trabalhar sem saber nada. Aí já receberam ali, por exemplo, uma secretaria de saúde, e quem estava na disciplina lá, até a Rose, a contadora ali da saúde de Bento, até ela falou isso, ela chegou ali na saúde sem saber nada de área pública, e já pegou ali um orçamento da saúde de 100 e tantos milhões aqui em Bento, né, para ter ideia. Então, é complicado mesmo, Daiane. Então, é uma área boa, tem bastante campo de trabalho, porém, falta preparação. Então, é aquela história, ou a gente vai atrás, ou a gente nem entra nessa área. Mas eu sempre incentivo os alunos a entrarem, porque é um campo de trabalho onde a concorrência é menor do que na área privada e há bastante possibilidade ali de crescimento, tá? Sem falar o lado político, só estou falando o lado técnico. Certo, Daiane? Sim. Beleza. Voltando aqui, então, pessoal, então tem aqui um pequeno resumo, né? Esse material aqui que a gente vai trabalhar nessa disciplina, uma parte dele é que eu usei justamente para essas capacitações lá que eu citei lá em Santa Maria, tá? Para os novos auditores lá, que eles realmente nem sabem o que é auditoria, né? Quando entram lá. Então, por isso que às vezes eu copio e colo aqui. Então, aqui tem o resumo. Então, o objetivo da auditoria independente é a emissão de um parecer, onde o auditor vai dizer que as demonstrações contábeis estão adequadas, tá? E a obrigatoriedade é para as companhias abertas, mas qualquer empresa que assim o desejar poderá fazer. Bom, então aqueles órgãos que a gente citou, né, emitem suas normas técnicas, suas resoluções aí sobre o trabalho da auditoria. Então, aqui eu citei as principais, algumas aqui de 97 foram melhoradas, acrescidas com outras resoluções, tá? Mas elas apresentam conceitos, apresentam lá os procedimentos, que é o que a gente vai ver aqui, aula a aula, tá? Mas quem quiser baixar ou buscar isso aí, não tem nenhum problema. Continuando, chegamos na página 3 aqui. Ó, condições para o exercício da auditoria independente das demonstrações contábeis. Como a gente viu lá na auditoria interna, tá? O auditor, ele tem que ver se vai ter o alcance dele todas as informações necessárias, tá? Se eu mandasse vocês agora fazer um desenho, vocês precisariam, no mínimo, de um lápis ou uma caneta e um papel para fazer o desenho, tá? Dando um exemplo bem simples. Se vocês não têm esse material à mão, vocês não vão conseguir fazer o desenho. É mais ou menos isso o auditor. Se ele não vai ter acesso às informações contábeis, financeiras, ou daquelas outras áreas que a empresa tem, que a organização tem, ele não vai conseguir fazer o trabalho de auditoria dele. Tá? Claro que vocês podem pensar, ou até já viram isso na prática, mas o auditor chega, às vezes não pergunta nada e emite um parecer. Bom, é o nome dele que colocou ali no parecer, que está tudo ok. Tá? É que nem aquele médico que faz o exame admissional e só pergunta se está bem, né? Nem examina. Colocou o nome ali. Então, o trabalho de qualidade de qualquer profissional, ele tem que ter acesso às informações para poder assinar, emitir um parecer e dar a sua opinião sobre aquele trabalho.
Então, isso é essencial em qualquer trabalho. Todas essas normas aí, tá, direcionam para essas informações que devem estar ao alcance do auditor, tá? Claro que também outras condições agora do próprio auditor ele tem que cumprir, tais quais ter o registro no Conselho Regional de Contabilidade. Então, após a conclusão do curso, né, vocês vão solicitar ao Conselho Regional de Contabilidade a inscrição de vocês. Você sabe que tem que fazer a prova, né, tal qual da OAB, para ter o registro no Conselho Regional de Contabilidade. Durante um tempo grande aí, essa prova estava sob júdice. Então, quem se formava ganhava o registro direto. Mas faz uns 4, 5 anos que voltou até a prova de novo. A prova do CRC, ela é mais fácil que o ENAD. Para quem já fez o ENAD, ou já trabalhou questões do ENAD. Edmar, não adianta fazer essa cara feia aí. Faz assim. Não ilude. Ah, tudo bem. Ela tem, assim, é que a prova do ENAD ela é mais trabalhosa, porque às vezes tem um texto de uma página para te responder se vai chover ou não. E as questões do CRC, elas são mais objetivas. Não, isso eu concordo com o senhor. Assim, ó, professor, eu tenho meu CRC como técnico, e graças a Deus, até onde eu sei, eu só vou fazer a substituição do título. Permaneço com a mesma numeração e tudo. Isso aí. Por fazer mais de 10 anos que eu tenho. Então, graças a Deus. Mas estive me preparando em virtude da pós-graduação também, agora que eu estou fazendo. E eu fiz algumas das últimas provas ali, fiz os simulados. Não reprovaria. Não reprovaria. Mas não achei tão fácil, professor. Não achei tão fácil, tá? Então, não dá lógico, claro. O fácil é a pessoa que faz, né? Mas, assim, comparando com o ENAD, claro, minha opinião, cada um tem a sua, respeito à opinião de todos. Comparando com o ENAD é menos difícil, então, vamos dizer assim. Sim. Não, comparando ao ENAD, como tu disse, o CRC ela é bem mais objetiva, ela é mais direta, né? Sim, porque justamente ela tem um objetivo que é ver se o profissional está sabendo as informações contábeis. Já o ENAD tem outro objetivo, ele avalia a formação daquela pessoa que está fazendo a prova. Então, lógico que o direcionamento de questões e métodos de questões são diferentes. Continuando. Professor? Sim. Esse ano a prova foi online, né? Foi esses dias? Sim, foi. Agora com essa situação de calamidade aí, está sendo quase tudo online, né? Agora seria uma boa, né? Porque a minha colega chegou a pedir questões para minha chefe. Gente, nós pedindo ajuda para o tio Ali. Tá bom, mas tudo tem um preço, né, Daiane? É claro, né, que tem suas situações, né? Ficou, acho que quase uns 8 anos sem ter prova. Então, todo mundo que se formou nesse tempo foi só pedir o registro e recebeu. Outros fizeram prova. Agora, por exemplo, vão ter a prova online. Então, tudo depende da época e do momento. Então, é a sorte do contador, né? Professor, e quanto tempo antes dá para fazer a prova? Não é só depois de formado, né? Dá para fazer antes, né? Se não me engano, se tu já está ali com mais de 75% do curso, tu consegue já fazer a prova. Mas só tu vai receber o registro depois de concluir o curso. Mas tu já tem a prova feita e, lógico, se alcançar a média, aprovada. Ah, legal isso. Pelo menos dá para tentar, né? Se não conseguir na primeira, tenta de novo. A Camila Pitol diz aí que a partir do 7º semestre dá para fazer justamente aquilo ali, 75% do curso, tá? Continuando, então, além de ter o registro no CRC, para ser contador, tá? Esse contador tem que ter registro na CVM e também, tá? Na questão lá no Banco Central do Brasil, tá? Então, não é simplesmente ter o registro de contador ali. E tem, por determinação do Conselho Federal de Contabilidade e dos conselhos regionais, aquela questão da educação continuada, onde a cada ano o auditor tem que fazer X número de cursos, X horas de palestras, de eventos,
para manter a qualificação. Tá? Então, é sempre buscando, né? Não é aquela zona de conforto que conseguiu e agora é só trabalhar, não, tem que sempre se atualizar. Até porque, quando você trabalha, né, com auditoria, alguma outra questão aí contábil, sempre tem alguma atualização, então o contador / auditor tem que estar sempre atualizado, tá? Então, esse é o resumo aí das condições. Bom, planejamento, tá? O que é que acontece? A partir de agora, pessoal, de hoje e nas próximas aulas, que a gente vai trabalhar o planejamento, riscos, procedimentos de auditoria, eles são similares, para não dizer iguais, tanto da auditoria interna quanto da auditoria externa. A única diferença, como eu disse, é lá no final. Enquanto o auditor interno emite um relatório, o auditor externo, a gente vai ver mais para frente, emite um parecer, tá? Então, essa é a diferença. Mas agora, os papéis de trabalho, testes substantivos, tudo aquilo que a gente vai ver a partir de agora, desde o planejamento, é comum para os dois trabalhos da auditoria, tanto o interno quanto o externo, tá? E é importante o planejamento da auditoria por uma simples questão. Porque tem uma norma que determina que eu tenho que fazer o planejamento da auditoria. E quais são, né, os principais planejamentos que o auditor tem que fazer antes de começar o seu trabalho, tá? Primeira coisa, conhecer as práticas contábeis adotadas pela entidade e se teve alguma alteração em relação ao período anterior. Você sabe, a cada ano, o exercício financeiro, no caso, ele é de ano a ano, é 1º de janeiro a 31 de dezembro. E a empresa, a organização, pode modificar suas situações para outro ano, tipo sair do lucro real, passar para o presumido, ou se enquadrar no simples, ou em qualquer outra situação. O próprio método de controle do estoque, né, eu posso trabalhar com o PEPs, ou com a média, eu altero ele só de um ano para o outro, tá? Então, o auditor, uma das primeiras coisas é ele conhecer a empresa e os métodos que ela usa, e as modificações. É a primeira coisa, tá? É aquela história que vem lá daquele livro A Arte da Guerra, lá do Sun Tzu, né? Conhecer o seu adversário. No caso aqui não é o adversário, mas conhecer o seu campo de trabalho, tá? Eu garanto para vocês que se vocês começarem a ter essa visão de auditoria, né, de começar a valorizar o planejamento, isso vocês vão levar para qualquer área que vocês estejam depois, seja no gerencial, seja no financeiro, até na vida pessoal de vocês. Às vezes a gente faz as coisas por impulsão, mas a gente tem que conhecer, né, ou pesquisar, verificar se vale a pena ou não eu tomar aquela decisão. Então, a mesma coisa aqui no trabalho da auditoria, tá? Tem que conhecer as práticas adotadas pela entidade, conhecer meu campo de trabalho. Outro item importante é conhecer, né, se a empresa tem um sistema contábil, um sistema de controle interno confiável. Porque uma das evidências, né, da base de informações que eu vou ter enquanto auditor no meu trabalho é informações que o controle interno e que a contabilidade vão me passar. Então, eu tenho que ter confiança no sistema, tá? Não estou dizendo na pessoa, no sistema que a empresa tem. Tá? Não adianta a gente querer fazer um trabalho qualificado se o próprio sistema contábil nos passa informações defasadas. Isso é um risco da auditoria, que a gente vai ver mais para frente hoje ainda. Tá? Então, tem que ter essa pesquisa toda. O que mais? Avaliar os riscos de auditoria em função do volume e da complexidade das transações realizadas. Tudo isso aqui é na fase do planejamento. Então, eu tenho que ver quais as possíveis ameaças para o meu dia a dia de trabalho na empresa. Eu vou conseguir a informação, eu vou ter acesso a essa informação. Se eu precisar conversar com fornecedores, os fornecedores, será que vão
como terceiros envolvidos, prestar essa informação para o meu trabalho, então eu tenho que me preocupar com isso também, tá? O que mais? Isso aqui, tá, pessoal, tá naquelas instruções técnicas daqueles órgãos, tá? Não é algo empírico, é uma normativa. Natureza, oportunidade e extensão dos procedimentos de auditoria a serem realizados. Então, aquela história. Tem que saber se eu vou conseguir chegar em todos os locais da empresa, se eu vou conseguir ter as informações ali a pronta entrega, como eu digo, ou se vai demorar, às vezes, um tempo. Eu não posso também prometer um trabalho de auditoria de 1 mês, sem saber se eu vou ter em um dia a informação que eu necessito. Tá? A gente vai ver em exemplos mais para frente que eu posso falar com advogados da empresa, com clientes da empresa, com fornecedores, com os próprios funcionários. A auditoria tem inúmeras possibilidades de verificação, não só pegar o balanço e ver se está certo. Tá? Então, eu tenho que ver se vale a pena eu aceitar esse trabalho ou não. Como eu disse, eu tenho que ver se a empresa tem parceria, se tem filiais, se ela tem investimentos em outra empresa. Às vezes tem grupos aí, e empresas, às vezes pequenas ou médias, que abrem várias filiais ou outras empresas com outro CNPJ para fazer a elisão fiscal. Diminuir o imposto, mas de forma legal. Então, eu tenho que cuidar isso aí também, porque às vezes o capital de uma está sendo investido no outro. Então, é uma das partes importantes no planejamento. Eu tenho que ver também se a empresa já sofreu auditoria externa e contatar quem já fez essa auditoria para ver se sentir lá a temperatura, né? Vale a pena, não vale, conseguiu as informações ou não. A mesma coisa quanto os auditores internos, tá? Se eu posso confiar nos relatórios dos auditores internos, ou até de outros especialistas lá, né, de gestão que a empresa tenha contratado anteriormente. Então, eu tenho que entrar em contato e falar com eles também. Eu tenho que planejar a forma dos pareceres e outras informações que eu vou entregar à entidade, se vai ser um parecer prévio, se vai ser um resumo semanal, um resumo mensal, tudo vai depender também de quanto tempo vai ser essa auditoria. Tá? Tem auditorias que é de 1 semana, tem outras auditorias que é de 1 ano, às vezes, e até mais, dependendo, né, do volume e do objetivo da auditoria. Tá? E ainda tem a questão aos prazos estabelecidos, porque aquelas entidades reguladoras ali, né, o IBRACON, a CVM e o próprio Conselho de Contabilidade, nas suas normas, ele determinam prazos. Se tu não vai cumprir aqueles prazos para fazer, tu tem que justificar, apresentar relatórios ou pareceres parciais. Então, basicamente, esses 8 itens é que eu tenho que me preocupar na hora do planejamento da auditoria. Porque se eu verificar que eu vou ter dificuldade em fazer esse trabalho, eu não pego esse trabalho. Como eu disse, é um trabalho sério e qualificado. Não adianta pegar por pegar. Tem que fazer um trabalho de auditoria correto. Tanto no campo profissional, para você crescer enquanto profissional, auditor, e para a própria empresa que tu vai auditar, para ela melhorar enquanto empresa também, a partir daquele teu parecer que tu fez, e da auditoria realizada naquela empresa. Certo? Por enquanto, tranquilo? Ok. Tá? Risco de auditoria. Como eu citei antes, todo e qualquer trabalho que a gente faça, ou todo e qualquer lugar onde a gente está, tem risco. Estamos trazendo agora para a situação de pandemia, né? Fica em casa que tu não vai pegar o vírus. Mas tu pode pegar o vírus em casa. Tu pode pegar o vírus na rua. Então, assim, não há 100% que tu pegue ou não pegue. É um risco que tu corre. E tu vai correr mais risco se tu começar, né, a se aglomerar, a não seguir os protocolos. Muito bem. No âmbito profissional também, independente se tu é da área contábil, área da saúde, área técnica, esportiva,
tu corre riscos a partir das tuas decisões e dos seus métodos. O trabalho de auditoria, ele também tem os seus riscos, tá? Mesmo que eu faça um planejamento adequado, né? Estabeleça aquelas informações daqueles 8 itens que a gente acabou de ver, eu posso ter algum risco. E essa capacidade é a possibilidade do auditor vir a emitir uma opinião inadequada sobre demonstrações contábeis incorretas. Mas olha o interessante aqui, ó. Significativamente incorretas. Então, a própria normatização do trabalho de auditoria prevê e já perdoa a falha do auditor, desde que ela não seja significativa. E o que a gente entende por significativa? Bom, aí cada um, né, cada efeito desse problema não visto, tá, dessa opinião errada que eu emiti, é que vai determinar. Aí esses órgãos é que vão avaliar depois se o teu trabalho foi incorreto ou não. Mas esses órgãos também entendem que tu pode correr um risco de emitir um parecer equivocado a partir de uma coisa que tu não viu na auditoria. Claro que esse risco, essa falha, ela pode ser oriunda da empresa que não te forneceu a informação ou te ofereceu uma informação errada, ou do próprio auditor, que não conseguiu verificar aquilo ali por falta de experiência ou por desdém do seu trabalho. Tá? Então, de maneira geral, o risco da auditoria é uma opinião equivocada ou inadequada, como diz lá na norma, sobre a demonstração contábil, desde que ela tenha valor significativo. Então, por exemplo, emitiu um parecer dizendo que a empresa está tudo ok, mas lá, na hora que, no outro ano, por exemplo, verifiquei que eu coloquei o valor do balanço patrimonial errado, coloquei lá por 20 mil a menos. Se é 20 mil em 10 milhões, não é significante, foi só um erro de digitação, um erro de escrito. Então, não vai comprometer o teu parecer, tá? Agora, se é 20 mil em 100 mil, é 20%. Aí já é um valor significativo que tu errou enquanto auditor, tá? Então, é um risco de qualquer trabalho, risco de auditoria, tá? Essa capacidade de eu verificar se eu vou ter risco, se eu vou ter ameaças, eu tenho que tentar verificar ou encontrar na fase do planejamento. Então, na hora que eu estou planejando, né, se o sistema interno é confiável, se o auditor interno é confiável, o trabalho, né, do auditor interno, se a empresa vai possibilitar eu acessar os locais, é ali que eu vou definir se eu vou ter grandes riscos ou pequenos riscos. Tá? Então, ali é o momento de eu já me preparar para o trabalho. Então, mesmo que eu verifique que eu vou ter grandes riscos na empresa, eu posso pegar o trabalho de auditoria e fazer. Desafio, cada um é movido aos seus desafios. Mas eu já tenho que estar preparado para enfrentar essas dificuldades, enfrentar esses problemas. Tá? Então, este é o risco de auditoria. Tem até um exemplo aqui, ó. Uma entidade apresenta em seu balanço patrimonial estoques avaliados em 400 mil reais. Qual é o risco da auditoria? É a possibilidade de existir um erro relevante no valor dos estoques. Basicamente, valor real diferente do apresentado. E, tendo essa diferença, o auditor não identifica. Então, como eu disse, se essa empresa tem lá 400 mil em estoque, e eu vou verificar se tem lá os 400 mil em produtos físicos lá no almoxarifado, eu, enquanto auditor, vou ter que encontrar uma maneira de contar, conferir, seja do início ao fim, seja por amostragem ou por outra técnica estatística. Agora, eu não posso confiar cegamente que tem 400 mil e emitir o parecer. É um risco de auditoria. Tá? Você sabe que controle de estoque é complicado. Né? Talvez até nos locais que vocês trabalham já tenham visto, não fechar, principalmente se tem produtos pequenos.
Mas, claro, às vezes eu já vi produto grande sumida na madrugada do estoque. Então, se eu estou avaliando estoque, eu tenho que, um dos maiores riscos de auditoria é essa questão. O valor lançado lá no sistema não fecha com a realidade da física, além de produtos ou mercadorias que tem no estoque. Tá? Principalmente se é uma empresa de produção, porque na empresa de produção eu vou ter produtos prontos, produtos em fase final de produção, produtos na fase inicial de produção, e produtos que nem começaram, então está só lá a matéria-prima. Tá? Então, o auditor vai ter que ver fazer essa conferência. Então, isso é um dos riscos de auditoria, um exemplo ali. Tá? E aí que está. Vamos dizer que seja um estoque, né, de 400 mil, seja 400 mil reais de caixa de fósforo. Quantas caixas de fósforo tem que ter para fechar 400 mil reais? Um monte. Será que o auditor precisa contar da primeira até a última caixa de fósforo para ver se fecha 400 mil? Não, tem louco que faz, mas não dá. Então, quando a gente vê lá os trabalhos de auditoria, a gente vai ver que tem técnicas estatísticas, né, por amostragem, por extrato, né, alguma situação. Por formas, né, quem gosta de geometria vai ver isso no trabalho de auditoria. Num pacote tem 100 caixas. Cada caixa ocupa meio metro quadrado. Então, se o almoxarifado possui 20 metros quadrados, tem X caixas de fósforo. Estatística. Vai fazer em auditoria. Tá? Então, eu não preciso contar todas, mas eu tenho que definir qual a margem que eu posso dizer que não vai bater. A gente que costuma ver em pesquisas eleitorais, né? Margem de erro 2%, para mais ou para menos. A gente tem que trabalhar com uma margem de erro. A mesma coisa aqui. Então, vamos dizer que na fase do planejamento de auditoria, o auditor definiu que de 0,5% a 1% não é relevante, só acima desse valor. Então, se daqueles 400 mil, quanto que é 1% de 400 mil? 4 mil reais. Então, se não fechar em 4 mil reais, até 4 mil reais, ok. Não é um erro significante, então eu posso dizer que o estoque está batendo. Porque é natural, né, ter essa defasagem, como eu disse. Alguma pergunta sobre esse exemplo aqui, essa questão geral do risco de auditoria? Ok, o silêncio fala por si só, ou não fala, né? Bom, como a gente viu na aula passada também, até vocês comentaram, a questão da fraude e do erro. Então, só para frisar, a fraude, ela tem intenção e o erro não tem intenção, tá? Então, a fraude pode ter omissão ou manipulação de informações, de transações, adulteração de documentos, e a cada dia que passa, as tecnologias disponíveis criam cópias perfeitas, né, de documentos, de informações, então o auditor tem que ter esse cuidado também, tá? Já o erro é uma coisa que acontece, né, existe omissão também, mas às vezes é uma omissão sem intenção, tá? É diferente dessa omissão da fraude aqui. Mas basicamente acontece o erro por desatenção ou, o primeiro lugar das paradas, má interpretação dos fatos. Você sabe que o brasileiro tem 2 grandes problemas, né? Português e matemática. Então, o brasileiro não consegue fazer conta e não consegue interpretar texto. Então, às vezes está lá descrito numa nota fiscal ou num contrato social informações. E a gente lê e não entende, né? Não busca aquela informação, a informação para fazer o registro. E acaba registrando errado. Registrando errado, fere o princípio da oportunidade. Então, é um erro e não uma fraude. Tá? Então, o auditor tem que se ligar nisso aqui. Claro que lá na parte do planejamento,
quando ele busca informações de auditorias passadas ou de relatórios de auditoria interna passados, para verificar mais ou menos qual é que é a quantidade de erro ou de fraude naquela organização. Claro que, como eu disse, não adianta só buscar isso, tem que ver se esse relatório, esse dado também reflete a realidade, né? Tem muita informação que é escondida, então, em vez de ser 10 erros, apresenta um erro e os outros 9 escondem para baixo do tapete. Então, o auditor também, além de ter essa informação, tem que ver se essa informação tem fundamento legal, real, tá? Muito bem. Como eu disse ali também, né, cabe ao auditor, na parte do planejamento, verificar, né, formas de detectar fraudes e erros. Um perito aí em assinaturas, né? O perito em assinaturas, ele investe em material e conhecimento para verificar se aquela assinatura é verdadeira ou é falsa. Principalmente quem trabalha com venda ali de obras antigas, quadros, né, para ver se é do pintor mesmo, se é uma falsificação, né? Um exemplo. Mesma coisa o auditor, ele vai ter que se aprimorar para verificar se aquela pessoa é a mesma que estava ali nomeada para assinar um cheque, um pagamento, ou se aquele valor, aquela assinatura confere, ou se aquele certificado digital é válido, entre outras situações, tá? Então, tudo isso que a gente falou e citou aqui, tá? Os erros e fraudes, aqui tem um resumo deles, né? Está dentro da possibilidade de ter o risco de auditoria, obstruções ao processo de auditoria, tá? E esses riscos, esse risco de auditoria, ele se divide em 3 riscos. O risco inerente, o risco de controle e o risco de detecção. Tá? Para quem vai fazer concurso público para auditor, olha, a cada 10 provas, em 9 cai uma pergunta sobre esses 3 riscos aí da auditoria. Tá? O risco inerente, o risco de controle e o risco de detecção. Eles têm diferenças, tá? Então, o que é que acontece? A gente não pode confundir o risco de auditoria, que é o maior, que engloba todos, com cada um desses riscos específicos, tá? Então, reafirmando, o risco de auditoria, de forma geral, é aquela possibilidade do auditor, lá no planejamento, não ver um erro relevante. Sempre lembrando, erro relevante, tá? Então, tem até um exemplo aí, duplicados a receber, está lá na empresa, 500 mil reais, tá? Então, pode ser que a empresa não tenha 500 mil reais a receber, pode ser que já tenha recebido parte desse valor e o tesoureiro não registrou a entrada, ou por má fé, ou por falha mesmo, tá? Ou tem até mais, se a empresa tenha não registrado, né, a duplicata ou alguma outra forma dessas vendas a prazo aí, tá? Então, essa é uma possibilidade de erro, tá? Principalmente, tá, quando os controles internos ou normas internas são deficientes. Então, vamos ver cada um desses riscos aqui. Então, o risco inerente. O que é o risco inerente? É o risco de erros relevantes, nunca esqueço, erros relevantes, no saldo das contas ou outras coisas lá, não serem encontrados, detectados em função de quê? Inexistência ou inadequação do controle interno da organização. Então, é um risco que não é meu, que é inerente, ou seja, ele é de outra pessoa, ou, no caso, de outro setor. É o risco do controle interno não existir na empresa, ou existir, mas ser fraco. Tá? Não sei se vocês já viram, se existe controle interno nas empresas de vocês, mas aonde não existe controle interno e vai ter auditoria, já é um risco inerente para o auditor. Onde não tem controle, não tem, não é certo, mas há uma grande possibilidade de não ter situações ou informações fidedignas, tá?
Não estou nem falando em má fé, estou falando em desatenção mesmo, ou falta de conhecimento ali de quem está fazendo, tá? Na avaliação desse risco inerente, o que o auditor externo tem que considerar? Se existe muito sumiço de dinheiro, tá? Ou some mais bens permanentes. Tá? Claro que o dinheiro, por exemplo, ali é mais fácil de sumir do que uma cadeira, uma mesa, mas pode acontecer, tá? Se tem também grande variação de preço pelos produtos, pelo comércio vendido, tá? Pode ser uma falha na formação de preço, pode ser um valor subfaturado ou superavaliado da matéria-prima ou do próprio bem para revenda, tá? Então, sem controles internos, pode ter o risco inerente, tá? E outra situação aqui na hora da avaliação pelo auditor é a questão dos cálculos por estimativa. Se der um percentual maior na probabilidade de erro, tá? Principalmente em provisões. A gente sabe que existem as provisões ali para várias situações, né? Desde férias, 13º, como para provisões de credores duvidosos, ou provisão para avaliação do estoque, ou desvalorização do estoque. Principalmente nessas aí de desvalorização do estoque, ou para devedores duvidosos, pode ter uma superavaliação, né? Então, o auditor tem que se preparar para esse risco inerente aí dessas probabilidades. Então, risco inerente, inexistência ou inadequação do controle interno, tá? O segundo risco de auditoria é o risco de controle. O que é o risco de controle? Erro relevante, tá? Não ser detectado ou evitado pelo sistema de controle interno. Então, qual é a diferença do risco de controle para o risco inerente? Lá no inerente, o controle interno não existe ou é ineficiente. Aqui, ele existe e pode até ser muito eficiente. Porém, está sendo mal executado. Por quê? Falhas humanas. Tá? Então, no risco inerente, não tem controle interno, não, ou tem e é inoperante. Não emite normas, não verifica nada. Já no risco de controle, como o próprio nome diz, a falha, o erro é do controle interno. Então, ele existe, tem eficiência, então emite normas, faz visitas, sugestões, reuniões toda semana. Só que fica só na teoria, ou se vai para a prática, é uma prática fraca. Tá? Esse é o risco de controle. E, por fim, o terceiro risco da auditoria é o risco de detecção, que é também o risco de erro relevante por falhas do próprio auditor. Não adianta botar a culpa nos outros, né? Ele tem que assumir a culpa uma hora também. Então, o risco de detecção é uma falha do próprio auditor externo, ou do auditor interno também, em não encontrar aquele problema, ou aquele erro, na opinião dele, ser ínfimo, pequeno, mas, na verdade, aconteceu lá um efeito borboleta e ele virou um erro significante. Então, nós temos o risco inerente e o risco de controle, que são falhas no controle interno da organização, e o risco de detecção, que é um risco do próprio auditor cometer falhas. Todos os três são riscos de auditoria, que devem ser planejados, verificados e estudados na fase de planejamento de auditoria. Tá? O exemplo mais, né, característico aí é aquela questão do churrasco, né? Vamos ver se, até por falar nisso, abrir um parênteses aqui, vamos ver se lá em dezembro as aulas presenciais já estejam aí para a gente fazer pelo menos o encerramento do semestre com um evento, né? Eu nem vou citar o nome do Gilvan, porque o Gilvan, ele é o assador, ele é o cozinheiro, ele é tudo, né? Tudo bem. Nem vou deixar ele falar agora, senão ele vai se emocionar. Mas o que é que acontece?
num churrasco, tu tem que organizar um churrasco. Tá? Não adianta tu querer fazer o churrasco e não ver quantas pessoas vêm para ver a quantidade de alimento e de bebidas, entre outras situações. A mesma coisa no trabalho de auditoria. Não adianta eu querer fazer um trabalho de auditoria que ele tem uma certa complexidade e não me organizar. Então, por isso, o planejamento, não só, né, na auditoria, mas em qualquer atividade, mas como é o objetivo aqui dessa disciplina, o planejamento de auditoria, ele é muito importante. Não adianta eu querer pegar as coisas só por motivação interna. Tipo, eu sou brasileiro, não desisto nunca. Vamos lá que Deus vai me ajudar e eu vou fazer essa auditoria. Às vezes não funciona só a fé da pessoa, né? Tu tem que ter o conhecimento técnico, tem que ter o planejamento, e essa questão da motivação é só mais um fator que vai te ajudar. Que é isso, Gilvan? Tomando o que aí? Vinho? Não entendi, tá? Foi o microfone fechado? Coca-Cola? Ah, tá, tudo bem. Senão não vai passar no teste antidoping no final da aula aqui. Tudo bem. Continuando. Então, né, o planejamento, ele tem que ser bem feito. Não adianta só ter a motivação, tá? Tem que ter esse trabalho. E às vezes, né, eu sou repetitivo, mas a repetição às vezes leva até a próxima perfeição. Em qualquer trabalho, a gente não pode ser ansioso, a gente não pode querer fazer as coisas com pressa, tá? Às vezes, né, a gente demora um pouco, a pessoa vai criticar, mas é muito lento, é muito demorado. Não, tu tá te preparando para resolver esse problema, ou, no nosso caso, fazer uma auditoria mais complexa, bem feita. Não adianta fazer as coisas correndo ou só para dizer que foram feitas, tá? Então, pessoal, chegamos aqui ao final, né, do nosso assunto de hoje, que era o conceito de auditoria externa ou independente, tá? E depois os trabalhos, né, a questão do planejamento e os próprios riscos de auditoria que a gente viu aqui, tá? Aberto para perguntas. Um de cada vez só, né? Não grite todo mundo junto aí. Os feios podem começar. Aí depois que os feios perguntarem, os horrorosos podem perguntar. Então, à vontade. Ninguém quer perguntar, né? Todo mundo quer assistir a novela. Então, deixa eu escolher alguém que está dormindo aqui. Deixa eu ver alguém que está dormindo. O Edmar ali deixou ali, nem para botar um bonequinho ali, né? Deixou só a porta aparecendo. Vamos ver aqui. O Wesley Brusque, está me escutando, Wesley? Não está me escutando. Tá. Fala, Brusque. Tudo tranquilo? Acho que ele está falando... Tá mudo, o homem, tá mudo. Não, ele está falando pelo pensamento. Tá tudo bem. O Edmar foi no banheiro fazer a barba. Eu acho. Ok, o Wesley falando problema no microfone ali. Beleza, né? Ok, sem mistério. Essa menina já é formada em administração e agora está fazendo ciências contábeis. Elisandra Giuriati, tudo bem? Tudo bem. Já fez ou já viu auditoria na tua vida, Elisandra? Nunca vi. Nunca teve auditoria na imobiliária ali? Não, e lá no escritório eles só tem controle interno. Não tem auditoria, eles não chamam de auditoria, eles chamam de controle interno. Não, é que são coisas diferentes mesmo, né? O controle interno, apesar de ter muitas coisas em comum, tem diferença de controle interno e auditoria, assim como a controladoria tem muitas coisas em comum com a auditoria e com o controle interno. Então, por isso que às vezes parece que é a mesma coisa, mas algumas coisas, sim, são iguais, mas tem focos e objetivos diferentes. Auditoria, controle interno e controladoria, tá?
Mas, Lisandra, tudo certo? O que é um risco inerente, Lisandra? Não faz pergunta difícil. O risco inerente, ele é devido à inexistência ou inadequação dos controles, por outra pessoa, outro setor. Muito bem. Okay. Eu tenho uma dúvida também que eu gostaria de fazer. Tudo bem, pergunte. Como é que funciona quando o auditor emite o parecer? A empresa tem um prazo para cumprir enfim, o que ele apontar de erros? Não, na verdade, assim, como é que eu vou te dizer? A empresa não é obrigada a fazer o que o auditor externo, né, determinar. Sim. A gente vai ver que ele pode apontar que existe, por exemplo, ali uma grande divergência entre o valor do estoque que está no balanço patrimonial e na realidade. Aí ele emite um parecer com ressalva, que a gente vai ver que existe 4 tipos de pareceres na próxima aula, né? Com ressalva, sem ressalva, com abstenção de opinião e não lembro qual é o outro agora, tá? Mas ele pode emitir, nesse exemplo aí do estoque não bater com a realidade, um parecer com ressalva. Ó, tudo ok, com exceção do estoque que não bateu. Agora, se a empresa vai se preocupar em verificar onde está a diferença, aí é gestão da empresa, Lisandra, tá? Não é uma obrigação. O que vai pegar para a empresa é que ela teve um parecer com ressalva, significa que ela não está bem, tá? Agora, se a empresa lá, o dono da empresa não quiser fazer nada e deixar o estoque lá divergente, é aquela história, o paciente está com um problema, o médico dá o remédio, mas o paciente ele tem que querer tomar o remédio para melhorar. Mas a decisão é do paciente. Certo, entendi. Tá? Gabriel! Opa. Oh, como é que tu sabia que tu ia falar, cara? Olha aí. Conexão. Fala, Gabriel. Uma dúvida aqui referente ao material da questão da auditoria. Vamos dizer assim, se uma empresa decide fazer uma auditoria externa, né, para uma pessoa que não seja ligada à empresa, e ela já tenha um foco, tipo, que nem é o foco da auditoria, ver as falhas e tudo mais, e esse auditor comete uma fraude. Vamos dizer assim, depois essa empresa descobre isso. Que meios a empresa pode adotar para, tipo, por lei ou coisa assim, para punir esse auditor? É que assim, né, como eu disse, o auditor externo não é subordinado à empresa, é um terceirizado, né, que a empresa contrata para dar um parecer, tá? É que está terminando a bateria do meu Note, deixa eu ligar aqui antes que eu não fale com vocês. Mas, continuando, então, assim, vamos dizer que o auditor use má-fé, ele é ser humano, né, o auditor use de má-fé ou tenha falha no processo de auditoria, risco de detecção, e aí emite um parecer errado, tá? E a empresa acaba, digamos assim, levando lá uma chancela que está com demonstrações contábeis incorretas a partir do parecer desse auditor. Aí lá no futuro, pelo que eu entendi que o Gabriel falou, a empresa descobre que esse auditor errou, seja por má fé ou não. A empresa, o máximo que ela pode fazer é tentar um ressarcimento de danos, né, via judicial, Gabriel, por ter sido prejudicada, ou denunciar o trabalho de auditoria, o auditor externo, àqueles órgãos ali, Conselho Federal, IBRACON ou CVM, para ele perder ou ser suspenso por algum período de fazer os trabalhos de auditoria. O máximo é isso aí. Isso desde que a empresa tenha contrato com esse auditor. Que se a empresa tiver feito, como elas sempre fazem, os chamados PF, elas não vão conseguir documentação nenhuma, não vão conseguir nada. Sim, é isso aí. A gente está vendo, claro, aqui o trabalho do auditor, mas a gente tem que ver que a empresa tem que se resguardar também, né, do serviço que ela está contratando. Então, com contrato, no mínimo com contrato, onde tem ali as atribuições, responsabilidades, como qualquer outro contrato qualquer aí, tá? Gabriel, não sei se era isso, ficou com dúvida, tem mais coisa? Não, era isso mesmo. Tá.
Vamos ver quem mais, alguém aqui. Kelly Cristina, tá me escutando? Oi, tô sim. Muito bem. O que é um risco de controle, Kelly Cristina? É o risco de erros relevantes no saldo das contas. Não, aí tu leu, mas tem que ler mais pro final. Te dá uma dica sem os outros escutarem. O sistema existe e pode ser eficiente no seu planejamento, mas está sendo mal executado, porque quem coloca as informações no sistema é um ser humano, né? Então... Tá bom, tudo bem, passou. Satisfatório. Então, o risco de controle é ter o controle interno, ele está trabalhando, fazendo a sua parte, porém, na prática, não está sendo cumprido aqueles controles. Tá? Então, isso é um risco de controle. Não confundir com o risco inerente. Certo, Kelly? Certo. Vamos ver aqui mais uma pergunta que eu vou fazer. Deixa eu ver. Ana Paula Schaeffer. Está me escutando, Ana Paula Schaeffer? É Schaeffer ou Schaeffer? Schaeffer. Ah, muito bem. Ana Paula, o que é um risco de detecção? São erros relevantes no saldo das contas. Sim, mas quem que vai cometer esse erro? O auditor? Ah, muito bem. Então, é isso aí. Risco de detecção é o próprio auditor cometer o erro. Seja pela sua falta de conhecimento, seja pela sua soberba, que às vezes tem, né? Eu trabalho há 30 anos, de olho fechado eu faço auditoria. Só que nem sempre dá certo, né? Trabalhar de olho fechado. Tá? Então, em resumo, para finalizar aqui, temos o risco de auditoria, que é o maior, e dentro do risco de auditoria temos o risco inerente, o risco de controle e o risco de detecção. O risco inerente e o risco de controle é por parte da empresa. O controle interno da empresa ou não existir, ou existir e não atuar. E o risco de detecção é o risco do próprio auditor não identificar erros relevantes. Nunca esqueço isso, relevantes. A gente vai ver, acho que na próxima aula, o que é relevância, tá? Porque cada um de nós tem um conceito de medidas. Então, o que é relevante para o Edmar talvez não seja relevante para a Joyce ou para o tio Ali, tá? Mas, como nós temos órgãos que parametrizam o trabalho da auditoria, todos os auditores, independente do seu entendimento, têm que trabalhar dentro do mesmo grau de relevância. Senão, tem auditor que é mais chato, tem auditor que é mais flexível. Mas aí, quem acaba sendo prejudicado é o próprio trabalho da auditoria, tá? O profissional em si. Professor, o seu áudio está Alguma gravando bastante. pergunta sobre o tema de hoje? Ô, Tiago, tá ruim de ouvir, hein? Tá travando. Nada? É que já está perto da hora de terminar a aula. Lembra que vocês têm questões para fazer? Quando? Ó, chegou a travar a aula. Ó. Travou, acabou a aula. Fala de novo, por favor. Travou a aula. Ô, olha, Apresenta as questões. Apresenta elas. Não, foi abduzida. Tá ruim? Tudo bem. Tá ruim? O cara não ouve nada? Tá travando tudo? Consegue ler os lábios? Sim, tá na hora de terminar a aula.
Ah, não, tudo bem. Deve ser a internet. É o frio. É o frio. Tá louco, tio? Olha, aqui em casa tem 100 mega, vai travar a internet de jeito. Pessoal, eu vou Tá caindo gravar um vídeo agora aí. sobre essas questões aí, e aqueles números que eu coloquei para vocês, tá? Ah, com certeza. Ô, tio Ale, Fala, Gabriel de Barão. não, eu tava querendo falar pro professor, né, que no caso a imagem dele tá travada, né, mas o áudio tá passando, mas agora nem o áudio tá vindo mais. Não, mas eu também aqui tá tudo travado. Ele começa a falar, algumas palavras escuta, as outras não. Hein, Gabriel, muito frio aí, Barão? Galera, ele mandou lá no grupo lá que ele vai gravar um vídeo lá. Então já é aula. Boa noite. Fala, Luana Bertol. Acabou a aula. O professor disse que prestou tudo certo.